Boa noite, gente. Agradecer primeiro o convite para estar de novo aqui. Eu vim na primeira festa aqui da Serra Imperial com o Ney Lopes. E é um prazer estar aqui de novo, prazer estar batendo papo aqui com a Eliana também, né? Que a gente troca umas ideias bacanas. Esse o livro Crime do Cais do Valongo foi um livro que eu, inclusive, resenhei para o Globo, né? E acho que é um livro excepcional sobre a história do Rio de Janeiro, além de ser, né? Porque eu não sou um ficcionista, a minha área da história, mas quando a gente pega ficção ligada à história, às vezes o livro é muito interessante do ponto de vista das referências históricas, mas como ficção a coisa não desenrola, né? E às vezes o livro é um livro que como ficção é uma beleza, né? Mas a gente que tem aquela implicância típica do historiador começa a achar, alô, que é complicado. E o Crime do Cais do Valongo, a rigor, ele é um livro muito bacana, muito bom, como ficção, a trama, eu não vou dar um spoiler, não, mas tem umas coisas bem interessantes na trama, e além disso, é um livro fundamental para a gente entender um pouco a história do Rio de Janeiro. Bom, a rigor, né, para falar um pouquinho nessa abertura e a gente troca ideias, eu me chamo Luiz Antônio Simas, sou historiador, né, a minha linha é toda ligada à história. Eu costumo dizer que eu faço o que eu chamo de história pública, né? Porque a rigor eu publico livros, eu dou muita aula pública, né? Faço no Rio de Janeiro um circuito de aulas de rua, né? Costumo dizer que eu sou pedreiro da história, onde tem serviço a gente vai, né? E esse aqui é o último livro, chama O Corpo Encantado das Ruas. Mas, a rigor, essa temática africana é muito curiosa porque eu não sou um historiador da história da África, que é uma história que eu conheço, né? Talvez um pouco melhor do que a maioria das pessoas, mas longe de ser um especialista, não estudo história da África, né? Não tinha intenção nenhuma de estudar a história afro-brasileira ou qualquer coisa nesse sentido, mas há um detalhe básico, eu sempre quis estudar a minha cidade, o Rio de Janeiro. Então, desde a faculdade, quando eu estava fazendo, eu fiz História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no IFIX, e por alguma razão que eu não me lembro, eu entrei na faculdade, era curioso isso, achando que eu ia estudar Barroco Mineiro. Não faço ideia hoje do porquê que eu queria estudar Barroco Mineiro. Mas quando eu fiz o curso de Brasil 3, que é a Primeira República, eu me vi absolutamente seduzido pela história do Rio de Janeiro e, sobretudo, pela história da Revolta da Vacina. Eu li 2 livros à época que me impactaram profundamente. O Bestializados, do professor José Murilo de Carvalho, que tinha acabado de ser lançado, e um livro chamado Revolta da Vacina, Mentes Insanas em Corpos Rebeldes, um livro do Nicolau Shevchenko, né? Um grande historiador, infelizmente, falecido prematuramente. E aqueles livros me desnortearam no melhor sentido, né? Desnortear no sentido que aí eu vou para o sul, né? Eu vou descer. E eu quero falar da minha cidade. Então, eu comecei a querer estudar a cidade do Rio de Janeiro, eu comecei a querer estudar as culturas de rua do Rio de Janeiro, eu comecei a querer mergulhar com mais intensidade nos estudos sobre a minha cidade, sobre os seus dramas, os seus cheiros, os seus sons, né, a violência. O Rio de Janeiro é uma cidade que eu costumo dizer, uma vez me perguntaram isso numa entrevista, qual era o símbolo do Rio de Janeiro para mim. E aí eu acho que a pessoa perguntou no sentido de eu dizer que é o Maracanã, é o Cristo Redentor, né, a praia de Copacabana, a Igreja da Penha. E eu respondi o seguinte, olha, você pode dizer que o símbolo do Rio de Janeiro é um pedaço de pau. E a pessoa achou que eu estava ironizando. Como assim um pedaço de pau? Eu falei, um pedaço de pau, o Rio é um pedaço de pau. Porque o pedaço de pau, né, é a chibata que dá no corpo. Ao mesmo tempo, o pedaço de pau é a baqueta que dá no couro do tambor para inventar o samba. Né? Então, quando eu comecei a estudar mais profundamente a cidade do Rio de Janeiro, eu cheguei a uma evidência óbvia. Se eu quero ser um historiador da minha cidade, do Rio de Janeiro, da cultura carioca, eu vou fazer uma história afro-carioca. Porque se você tira das culturas do Rio de Janeiro todas as referências das culturas africanas, a cultura do Rio de Janeiro não existe. É só
vocês fazerem hoje um exercício de imaginação aqui, cheguem em casa, pensem sobre isso, o que fica da cultura do Rio de Janeiro se você tirar as referências civilizatórias das africanas e africanos que vieram para cá escravizados? O que vai sobrar? Nós somos uma cidade do samba, nós somos uma cidade das maltas de capoeira, nós somos uma cidade das casas de comida, os ungus, nós somos uma cidade das rodas de batucada, nós somos uma cidade dos terreiros de Umbanda e Omolocô, dos candomblés de caboclo. Tudo isso é profundamente marcado pelo traço civilizatório de africanas e africanos. Até por conta de um detalhe, do ponto de vista da história, durante muito tempo, infelizmente, a história da escravidão foi contada a partir de um viés exclusivamente mercantil. Então você trabalhava a história da escravidão a partir da economia da escravidão. Isso era uma característica. Lá pela década de 70, isso começa nos Estados Unidos e depois chega ao Brasil, você começa a ter uma historiografia da escravidão que começa a trabalhar com a seguinte questão. O escravizado que está vindo para cá não é uma engrenagem do sistema mercantilista. A diáspora não se resume a uma diáspora de corpos. Ela é uma diáspora de saberes, ela é uma diáspora de sonoridades, ela é uma diáspora de cosmogonias, ela é uma diáspora profundamente marcada por um complexo civilizatório que atravessa o Atlântico. Na diáspora negreira chegam ao Rio de Janeiro músicos de excepcional qualidade. Na diáspora negreira chegam ao Rio de Janeiro sacerdotes de religiões. Na diáspora negreira chegam ao Rio de Janeiro cozinheiros, cozinheiras, contadores de história, chegam griots. Então a pessoa que foi escravizada, durante muito tempo, foi encarada pela historiografia como a peça da engrenagem mercantil. A partir de um certo momento, uma pergunta se impõe. Quem é aquela pessoa? Quais são os saberes? O que ela traz? Então, essa é uma indagação profunda que a gente tem que fazer. E quando você estuda a história das culturas de rua do Rio de Janeiro, não tem escapatória. É isso que você vai ter que estudar. Só para concluir essa primeira fala e a gente bate bola, eu me lembro, a gente estava lembrando ali fora, que uma vez eu escrevi um texto que saiu no Globo. Esse texto é antigo e esse texto deu uma quizumba boa, né? E aí, olha aí, eu estou falando disso, quizumba é uma palavra, né, banto, quizumba é uma palavra do quimbundo que significa confusão. Então saiu um quizumba aqui, como a nossa língua é recheada de falares, né, bantos, de falares iorubás. Como dizia a Lélia Gonzalez, a gente fala o pretuguês, né? É isso, né? Mas é isso, a gente fala isso, é pretuguês. A gente fala quizumba, fala quizomba, fala bunda, fala banda, fala bumbo, né? A gente fala uma opção de coisa. Mas, enfim, rapidamente, quando teve os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, a delegação dos Estados Unidos chegou e ficou apavorada com o calor gigantesco que estava fazendo na Vila do Pan-Americano e o sistema de refrigeração deu pau. Aí o chefe da delegação deu uma entrevista com um cartaz ironizando o Rio de Janeiro, onde estava escrito "Bem-vindos ao Congo", "Welcome to Congo". E os leitores ficaram indignados. Como é que diz "Bem-vindos ao Congo"? Isso não é uma visão. Aí, provocativamente, eu escrevi um livro dizendo: o Congo é aqui, nós somos o Congo. De fato, né? Porque se você pensa, evidente que a fala do chefe da delegação americana era profundamente racista, né? Mas os comentários também que trabalhavam com a ideia de que como ousam dizer que nós somos o Congo, eu escrevi um texto dizendo, mas somos. Você vai pegar a cultura do Rio de Janeiro, o Congo veio para cá, né? O Congo veio para cá. Depois chegam ao Rio de Janeiro os iorubás, sobretudo também com uma diáspora interna, a turma que desce da Bahia, né? Os Gesmarins, os Eué, os Fons. Então tem tudo isso. Esse complexo civilizatório é o complexo civilizatório que faz o samba. Esse complexo civilizatório cria uma ideia, tá,
de cultura de rua do Rio de Janeiro de uma maneira muito profunda. Então, se a gente quer escrever essa história, e a história que eu faço, né, para dar um último detalhe, ela é muito inspirada. Esse livro aqui, eu dediquei esse livro a 3 figuras. Esse livro é dedicado a João do Rio, porque, a rigor, ele é um enfrentamento com João do Rio, e o João do Rio acaba saindo desse livro, né, um tanto esculhambado, digamos assim. Ele é dedicado a João do Rio, que escreveu a Alma Encantadora das Ruas. Ele é dedicado a Seu Joãozinho da Gomeia, né, porque, a meu ver, é uma figura seminal para entender todas as encruzilhadas brasileiras, né? Seu Joãozinho é o preto, é o índio, o samba da Grande Rio, que vem agora, sobre o Joãozinho da Gomeia para o ano que vem, né? É homem, é mulher, é bicho, é pena de pavão, né? É tudo, enfim, é um negócio impactante, e é dedicado a Walter Benjamin, porque em 2011 eu escrevi um texto que era um encontro de Walter Benjamin com o caboclo Pedra Preta de São Joãozinho da Gomeia. Porque Joãozinho da Gomeia, o Walter Benjamin, ele escreve um texto dizendo que nós temos que escovar a história contra pelo, que é o que a Helena faz nos livros dela. História contra pelo, você tem sempre uma história oficial que você vai escovando assim, agora escova contra pelo, né? Escova, vê o que é esse contrapelo, né? E, ao mesmo tempo, o ponto do Caboclo da Laje, o ponto que era puxado por seu Pedra Preta, o Pedrinha Miudinha de Aruanda, diz isso, né? Pedrinha miudinha de Aruanda e lajeiro tão grande de Aruanda e 3 pedras, 3 pedras, 3 pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha que me alumeia, a miudinha que me alumeia. A miudinha que me alumeia é a história contrapelo de Walter Benjamin, né? O Caboclo da Laje é um teórico da história, como Walter Benjamin também foi. Então, a ideia é essa, né? Só para concluir essa nossa primeira fala aqui, a primeira colocação, é impossível contar a história do Brasil, e mais precisamente a história do Rio de Janeiro, e mais precisamente a história da cultura do Rio de Janeiro e do complexo de saberes que civilizou o Rio de Janeiro, tá? Sem constatar o evidente. O Rio é uma cidade que foi oficialmente fundada para expulsar francês, que um dia resolveu que tinha que ser francesa para negar que é africana. Mas não conseguiu, né? Então é por aí que a gente pode começar a bater o nosso papo. Então, Congo é aqui, né? O Congo é aqui. Quando eu estava pesquisando para escrever o Água de Barrega, eu ia muito lá ao Arquivo Nacional, né, descobri muitos documentos, muitas coisas. E, como eu não sou historiadora, como o Luiz Antônio Simas, eu sofri um bocado, né, para pegar aquela documentação toda e destrinchar aquela... Mas consegui. E aí eu tenho uma exposição lá, acho que muita gente aqui já deve ter visto, que tem um documento que é uma relação de escravizados de um navio inglês que foi apreendido no período proibido do tráfico. Aí eu fiquei olhando lá, porque tem, né, o nome que foi dado àquela pessoa, as escarificações, né, de etnias, os desenhinhos, né, se era um corte na faca, o local onde estava a escarificação, um corte lateral no peito, na bochecha, na testa. E a última coluna é a procedência. Aí eu fiquei olhando Moçambique, Quilemane, Inemane também, né? Tem vários, tudo isso aqui é Moçambique, ou seja, lá embaixo, África Oriental. Cadê esse pessoal aqui, né? O que a gente sabe dessa galera aqui na cultura do... O Rio de Janeiro era muito moçambicano, muito. E aí eu falei, o que eu sei sobre Moçambique? O que eu sei sobre esse lugar, sobre esse país hoje, em 2017, 18, 19? O que a gente sabe sobre Moçambique? A gente sabe nada. E no DNA das pessoas que estão sentadas aqui hoje, tem mais Moçambique que Inglaterra. Bem mais. Então, a gente sabe tudo da Rainha de Elizabeth, sabe tudo da nova princesa que casou lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente não sabe nada de Moçambique, não sabe nem o nome da capital. Isso eu achei um absurdo, né? Eu achei um absurdo, que isso me caiu essa ficha. E aí eu fui
mergulhar na história de Moçambique, né, e ver quem eram aquelas pessoas, descobrir um lugar absolutamente fascinante, incrível, com mitos lindíssimos, belíssimos. Tem um mito que eu coloco no livro, né, que é a criação do mundo por uma deusa, que é Nipelê. Isso é um mito macua de Moçambique, da Zambésia, né, do interior. Segundo eles, o mundo foi criado dentro de um monte chamado Monte Namuli por uma deusa chamada Nipelê. E esse ser criador do mundo também é chamado por um outro nome, Erruculo, que significa ventre. Faz muito mais sentido, né? Um ventre criar o mundo do que qualquer outra coisa. Então, é um Deus mulher. Nossa, que coisa mais bonita. E aí, dentro desse monte, né, segundo eles, tem um baobá, e dentro desse baobá os seres humanos foram criados, e eles saíam pelo topo do monte e iam habitar as regiões da terra. Eu achei esse mito lindíssimo. Caramba, a gente nunca ouviu falar disso. Né? Vou trazer isso para cá. Então, quando a gente escova a história a contrapelo, a gente vê que é uma pobreza muito grande de repertório, a gente só considerar as coisas greco-romanas, judaico-cristãs, ocidentais, e a gente esquece o tanto de riqueza que a gente... Como é que a gente pode abrir mão de tanta riqueza que a gente tem e nem sabe? Né? Como a gente pode abrir mão de nem tentar saber o que é? Isso é um medo muito grande, né? É um medo muito grande da gente reconhecer, olhar para o espelho e ver quem a gente realmente é. Sempre que eu vou em umas falas, tem umas perguntas assim que eu acho muito interessantes, que é: quando você se descobriu negra? Parece uma coisa óbvia, né? Mas não é não. Tenho um monte de amigos, inclusive, que são negros e não sabem. E no outro dia eu arrumei uma treta de internet, que foi mais ou menos isso, né? Me chamaram para uma pancadaria lá, eu não queria entrar. E aí, no final das contas, a única coisa que eu falei para a pessoa foi: olha, eu tenho uma notícia para te dar. Você não é branco, você não é branca. Rapaz, pensa num negócio. Foi incrível, porque a pessoa nunca... E assim, entra na rede social da pessoa, foto, né? Foto, eu falei assim: olha essa foto, você não é branca. Meu Deus do céu, parece que o mundo tinha acabado. Então, é isso, sabe? A gente olha para o espelho, a gente não se reconhece, porque a gente não vê valor agregado em ser negro, a gente não vê valor agregado em ter a África na nossa genética, no nosso DNA. E é isso que a gente precisa mudar. É isso que a gente precisa mudar para que a gente tenha empatia e para que a gente possa realmente se orgulhar de quem a gente é. Né? E reconhecer o poder de nação que nós temos. Quando isso não acontecer, a gente vai ficar rodando assim, sabe? As coisas vão ficar voltando, porque tudo aquilo que a gente não resolve volta. E volta pior. Volta, olha e abra o jornal. Volta pior. Então, a gente precisa, é urgente, urgentíssimo, que a gente traga para a literatura, a rua do Rio de Janeiro, que a gente traga para a literatura, né? Todas essas coisas que a gente tem e nem sabe que tem. E aí tem uma coisa curiosa, ele está falando aqui de gente, o negro que não descobriu ainda ser negro. Eu tenho uma história curiosa, que foi o dia que eu descobri que eu realmente era branco, né? Sim, mas o branco tem que pensar sobre o racismo a partir do lugar que lhe cabe, que é o lugar da branquitude, né? Que é o lugar do privilégio da branquitude. Se, em certo sentido, Fanon dizia uma coisa bem interessante, Francis Fanon, que o racismo, ele opera em 3 dimensões, né? Ele opera na dimensão mais explícita da cor da pele, né? Que é a forma mais cruel da operação do racismo. É você olhar a cor da pele, por exemplo, eu tenho a proteção da cor da pele e eu nunca sofri uma batida da polícia, né? Porque eu tenho a proteção da cor da pele. O racismo opera na cor da pele. Mas ele dizia que o racismo opera também no campo simbólico. E essa operação simbólica do racismo é muito cruel, porque ela consiste na desqualificação das culturas daqueles que são vítimas do racismo.
Então, se você não tem nenhum tipo de preconceito contra a pessoa que é negra ou indígena, enfim, mas se você acha, por alguma razão, que aquelas culturas são inferiores a um padrão de cultura, né, de recorte ocidental, você está operando na lógica do racismo. E ele dizia mais, que a obra mais cruel do racismo é quando você incute na vítima do racismo uma noção de inferioridade da sua cultura. É quando você chega numa sala de aula com alunos negros e negras e a matéria de história pede para você ficar 3 semanas falando do Renascimento italiano e não se fala nada da sublime arte das máscaras de bronze e terracota de Lei e Fé, não se fala nada dos Maconde, do Planalto da Tanzânia, artistas extremamente sofisticados, não se fala da cerâmica policromática marajoara, né, para a criança indígena. Então, a criança negra ou a criança indígena, né, ela tem um recorte de que quem produziu a arte foi o europeu, que a arte foi produzida no Renascimento, né, que da onde ela vem ninguém produziu nada artisticamente relevante. Né? Eu costumo dizer uma coisa, foi um negócio anos atrás, isso funcionou, falaram, porque se você pega o currículo da maioria das escolas de filosofia, já vem a famosa máxima de que a filosofia nasceu na Grécia. E eu sempre costumo dizer o seguinte, a grega nasceu. Né? Isso é de uma obviedade total. Aí o que acontece? Se o racismo opera jogando a estima do negro e do indígena para baixo, opera introjetando nos brancos, como eu e como muitos que estão aqui, uma noção de superioridade. Porque eu me reconheço num quadro do Leonardo da Vinci, né? Mas a criança negra não vai se reconhecer, não vai ver um antepassado dela ali. Nós, né, somos dotados disso. Então, o nosso trabalho de desconstrução do racismo é o trabalho de desconstrução do complexo de superioridade, que é uma neurose. Porque o racismo opera na neurose, era o que o Fanon dizia. A minha descoberta primordial de que eu era branco é porque eu passei boa parte da minha infância numa cidade da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, né? E Nova Iguaçu é uma cidade muito negra, muito negra. Então, no nosso grupo de amigos, você tinha uns 3 branquelos, eu era um deles, né? E todos os outros garotos eram negros. E quando eu conto essa história, é uma história que, quando eu fui pensar nela, eu falei, porra, mas é aquilo. Quando abriu as lojas americanas no centro de Nova Iguaçu, nossa casa ficava no Jardim Nova Era, uns 15 minutos do centro de Nova Iguaçu, né? Nós começamos a ir às lojas americanas e havia uma bancada, Helena, de bala Kids, aquelas balas de leite gostosas para dedéu, e a nossa diversão era roubar bala Kids. Só que nós, garotos, reparamos que os seguranças da loja americana, em sua maioria negros, partiam do princípio de que quem poderia roubar a bala era o garoto negro. Então, a nossa estratégia era a seguinte, enquanto os nossos amigos negros atraíam a atenção dos seguranças, nós, os brancos, íamos lá e enchíamos o bolso de bala Kids, né? Agora, quando a gente é garoto, isso daí vira engraçado, vira uma estratégia interessante. Até que um dia você faz aquela pergunta, por que será que nenhum segurança ficava em cima de mim? Por que será que eu não era... Pô, gente, o sujeito que morou, cresceu na Baixada Fluminense e nunca tomou uma batida dentro de um ônibus, é um negócio impactante, né? Eu acho que eu descobri o ser branco quando eu comecei a reparar nesse tipo de coisa. Pô, mas por que a gente era que roubava a bala? Né? Por que será? E aí tem gente que fala assim, mas a raça, do ponto de vista científico, não existe. Mas não é essa a discussão. A gente está falando fundamentalmente de raça como um conceito socialmente inscrito. Né? Porque eles dizem, quando eu já ouvi isso, mas a biologia prova que a raça não existe. Vai falar isso 11h30 da noite para a polícia, se você for um menino negro no meio de uma batida. O senhor não toque em mim porque biologicamente está provado que a raça não existe. Não vai. Não vai. Não vai. Né? Então, o que é isso? Nesse sentido, essa reflexão mesmo sobre o que é ser branco numa sociedade escravocrata, ela é uma reflexão necessária.
Né? Ser branco numa sociedade escravocrata é você entrar para roubar balaquites ou um chocolate e não ser açoitado e torcido pelo segurança. É isso. Ser branco numa sociedade escravocrata é você ser um mendigo, entrar num shopping e conseguir o banheiro. Ser branco numa sociedade escravocrata é você, às 10 horas da manhã, não ser parado pela polícia, como meu filho foi ontem. Então, assim, tem uma música que a Elza Soares canta divinamente, que é do Caetano, né? Que ele fala a língua, né? O que quer, o que pode essa língua? E tem uma frase que é: só se pode filosofar em alemão. É óbvio que a música é um deboche sobre isso, né? Já ficou provado que só se pode filosofar em alemão. E aí eu fico pensando nos griots. A gente estava falando sobre o Renato Nogueira, né? Um super professor, amigo, antes de entrar aqui, e ele é especialista em griots, né? Ele fala muito bem sobre isso, e sempre que a gente fala essa palavra griot, a gente lembra logo do contador de história. Só que o griot, ele é um especialista em determinada matéria. Então, você tem griots que contam a história daquele povo todo ali, e eles têm e tinham treinamentos para a memória, para turbinar a memória. Olha quanta coisa a gente perdeu. A gente não estava aí tão cheio de amnésia, se a gente tivesse, né? A gente estava muito mais adiantado se a gente tivesse essa técnica, para poder contar e gravar e memorizar e oralizar toda aquela história. Existem grupos e famílias de griots especialistas em medicina, enfim, tem todos os segmentos. E essas pessoas vieram para cá e trouxeram esse conteúdo para cá. E construíram, quer dizer, tem um quadro, né, no modernismo, que quando eu era pequena, eu tinha medo, que era aquele abaporu, que é aquele membro enorme, aquela cabecinha pequena. Mas aquilo é justamente uma crítica às pessoas que eram vistas como membros, né, braços e pernas, e cérebro e cabeça pequena. A intelectualidade não entrava naquele conjunto. E é mais ou menos essa imagem que a gente tem da população negra: braço, perna, não cabeça. E, na verdade, a população negra trouxe muita tecnologia para cá, de pecuária, mineração. Como se escavava uma mina sem que ela desmoronasse, né? Enfim, tem uma série de questões que a gente tem que começar a pensar, como diz a Sheila Walker, né, que é uma professora ativista, repensar a escravidão no sentido de pessoas que vieram e trouxeram saberes e tecnologias para os lugares onde elas vieram. Existe uma técnica de arte que eu acho linda, japonesa, não sei se vocês já viram isso, o pote quebra. Então, eles colam e preenchem as cicatrizes do pote com ouro. Então, eu acho que a diáspora é isso, né? É um pote de cerâmica que foi quebrado. Não há como ele voltar para o original, mas essas lacunas, esses vãos, eles podem ser preenchidos com metal nobre. Né? Qual é o metal nobre? É todo esse conhecimento que a gente precisa resgatar e agregar valor e devolver humanidade a essas pessoas. E aí, em cima disso que a Ana falou, a gente tem que lembrar de uma coisa também básica. Toda a diáspora humana, e são várias, né? O meu querido mestre, absoluto parceiro Ney Lopes, e um grande professor que eu tive, que foi o sujeito que mais me incentivou a estudar as coisas que eu estudo, foi o professor Joel Rufino dos Santos. E o Joel falava uma coisa fundamental, que é absolutamente crucial pensar a história da escravidão, e é absolutamente crucial pensar uma história africana que não é a história da escravidão, né? Que é uma história extremamente sofisticada. E aí é um detalhe que eu acho interessante, até conceitualmente. Se toda diáspora, qualquer diáspora, ela é uma catástrofe, ela é uma tragédia, ela é uma aniquilação, é um sequestro da história, toda cultura de diáspora é um empreendimento inventivo. A cultura de diáspora é um empreendimento inventivo. Porque a cultura de diáspora é a cultura de construção incessante daquilo que foi sequestrado, daquilo que foi perdido. Não existe cultura de diáspora que não seja fundamentada na ideia da comunidade. Você não encontra nenhuma cultura diaspórica centrada no indivíduo. E basicamente porque a diáspora aniquila laço comunitário,
a diáspora aniquila, né, rede de proteção social, a diáspora aniquila a identidade. A sobrevivência na diáspora, ela se fundamenta na reinvenção disso tudo. É lógico, você tem que criar. Né? Não é à toa, por exemplo, que nos candomblés você usa a expressão família, né, de santo, se você faz o seu orixá, o seu inquício ou o seu vodum junto com outras pessoas. Não é à toa, e é muito forte isso, que nos candomblés de Jeje, Angola, inclusive Nagô, usa-se a expressão barco para falar das pessoas que vão se iniciar juntas. Né? E barco é muito forte na ideia da diáspora. Barco é um navio. Né? Isso é muito sério. Então, as culturas de diáspora são empreendimentos inventivos de reinvenção de sociabilidade. A malta de capoeira é isso, a escola de samba é isso, o cordão carnavalesco é isso, o terreiro de umbanda é isso, o terreiro de omolocô é isso, o terreiro de candomblé é isso, as rodas de batucada fundamentam-se nesse tipo de coisa. A cultura de diáspora é empreendimento inventivo. E tem um detalhe que eu venho trabalhando cada vez mais nos meus trabalhos, e tem até um texto sobre isso, o Povo Cantar da Jura. Eu tenho trabalhado com um conceito que eu criei num texto para a pós-graduação, para a revista de pós-graduação da Escola de Comunicação da UFRJ, que é o conceito de microdiáspora. Porque a diáspora não é só a diáspora da costa africana para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade microdiaspórica o tempo inteiro. Porque o Rio de Janeiro foi marcado, ao longo, sobretudo, de sua história republicana, por uma série de intervenções urbanas com o objetivo de higienizar a cidade, com o objetivo de dar à cidade um recorte higienista europeu, sobretudo francês, e muito isso na Primeira República, que obriga as populações do Rio de Janeiro, subalternizadas, a se deslocar incessantemente. E o deslocamento é perda de rede de pertencimento. Dá 2 exemplos rápidos. Eu trabalhei 2 anos num projeto de aulas sobre história do Rio de Janeiro, no Museu da Favela, no alto do Morro do Cantagalo. E eu trabalhei ali. Eu dava aula no Cantagalo, à noite, o Museu da Favela era no final do Cantagalo mesmo. Quando foi inaugurado aquele elevador, na época do Rio bombando, Sérgio Cabral, governador do estado, aquele negócio todo, né? Aí ergueram coisas incríveis no Cantagalo e tal. E aí eu comecei a reparar, a partir de uma certa época do ano, que alguns garotos estavam chegando mais tarde na aula. E aí eu virei para um deles e falei, pô, mas o que está havendo? Que vocês estão chegando um pouco mais tarde, a gente está começando mais tarde, vocês moram aqui. Ele falou, pô, professor, ninguém mais está morando aqui não. Né? Ué, por quê? Porque aquele elevador, a onda das UPPs, o balneário dos grandes eventos, o solo urbano foi especulado e o aluguel de um barraco no Cantagalo subiu para dedéu e tinha até alemão, francês, inglês alugando o barraco no Cantagalo, porque a vista é lindíssima. E aí um barraco de R$300 no mês seguinte passou para 2.100. E as famílias então tiveram que se deslocar e, curiosamente, quase todo mundo me disse foram para o Morro do Estado em Niterói. Isso é uma microdiáspora. Em 1968, 69, por aí, um pouco antes, tem um texto aqui que fala disso, foi removida aquela que era então a maior favela do Rio de Janeiro, que era a favela do Esqueleto, onde hoje fica o prédio da UERJ. O Esqueleto era uma favela enorme, preta e nordestina, porque era formada por comunidades negras e por trabalhadores nordestinos que foram para lá para a construção do Maracanã. Há uma diáspora nordestina também muito pouco estudada no Rio de Janeiro. É difícil você estar em um edifício do Rio de Janeiro que não tenha sido construído por algum trabalhador nordestino da construção civil. Né? Há uma diáspora cigana no Rio de Janeiro. A Praça Tiradentes se chamava Campo dos Ciganos. Há a diáspora das judias polacas, extremamente pobres, que vieram prostituídas para cá no contexto da Primeira Guerra Mundial. Mas o Esqueleto foi removido. E eu falo uma coisa aqui, que um grande amigo Marcos Alvito fala, que é a seguinte: se você vai pesquisar na imprensa, só se usa a palavra remoção para se falar de lixo, cadáver ou favela. Só aparece nessas circunstâncias. Você vê que o racismo opera na semiótica, né? No ataque à linguagem. Removeram o Esqueleto. Foi todo mundo para a Vila Kennedy.
Acabaram com a favela e foi todo mundo para Vila Kennedy. É a diáspora do esqueleto para Vila Kennedy. E é muito curioso pelo seguinte, a historiografia do samba, do carnaval, costuma dizer que só existe uma escola de samba do Rio de Janeiro cuja bateria só tem o surdo de primeira, estação primeira de Mangueira. Tum, tum, tum. A Mangueira não tem a resposta, né? Que seria o tum, 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 tum. Mangueira só bate o surdo. Tum, tum, tum. E aí você vai pegar vários sites e fala, a bateria de Mangueira é a única que só toca surdo 1. Não é. Tem outra também. De uma escola pequenininha que desfila na Intendente Magalhães. Unidos de Vila Kennedy. Unidos de Vila Kennedy. É a diáspora. Porque a turma que foi para Vila Kennedy fundou a escola de samba como um elemento de construção de sociabilidade, é a turma expulsa do esqueleto que vivia ali em Mangueira e que desfilava na bateria da Mangueira. Então você leva o som e a Unidos da Vila Kennedy só bate surdo 1. Né? Estar atento a essas microdiásporas é importantíssimo para entender a lógica da cidade. Nós passamos por um projeto higienizador recentemente muito violento, que está vinculado a inúmeras remoções que foram feitas, né, para que o Rio sediasse os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. A questão da Vila Autódromo, a questão, por exemplo, da favela do metrô perto da Mangueira, né, é o tempo inteiro, gente. Então você vê, e isso atinge sobretudo as populações negras do Rio de Janeiro, os corpos negros, que constantemente, portanto, estão em deslocamento e tendo que reinventar a vida. Né? Essa ideia de uma cidade que é diaspórica, a diáspora é um grande elemento da história do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade diaspórica. Né? A cidade que foi Tupinambá, a cidade a partir da chegada dos portugueses, a cidade profundamente negra, né? E esses trânsitos urbanos, essas diásporas constantes, e o que mais me interessa para estudar, como nessas constantes microdiásporas você acaba construindo no precário experiências de sociabilidade e de constante reinvenção da vida. Né? Isso é um negócio impactante, porque a pessoa precisa sobreviver. A gente hoje tem sobreviventes, né? E a gente tem hoje um termo que o professor Joel Rufino usava, tem o sobrevivente, mas tem a sobrevivente. Né? A sobrevivente. Aí é brabo. Né? Então a gente tem que pensar nessa questão. A sobrevivente é grave. Né? E é isso, a dinâmica é essa. Estar atento a esse tipo de coisa é crucial para que fazer isso que a Helena fala, para que a gente se pense, para que a gente tente construir uma ideia de país, para que a gente parta do princípio óbvio que todo mundo no Brasil tem como referência a escravidão, a não ser que você seja índio. Né? Porque senão, ou você descende de escravo, pessoa que foi escravizada, ou você descende de imigrante que veio para cá com o processo da abolição para substituir o escravizado, ou você descende de quem foi o dono do escravo. E a pessoa podia ser 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É assim, é um traço marcante demais. Então, eu fico pensando algumas coisas. Nossa, é muita coisa, hein? Muito assunto. É muito assunto. Ó, controla aí o horário que a gente vai falando. E Ariel. Então, é isso. E aí, falando sobre a questão da diáspora, né? Eu trabalhei anos com esporte, né? Eu era assessora de comunicação da Confederação de Natação. Então, eu cobri 6 Olimpíadas, mais de 30 mundiais, 20... Nossa, sei tudo de esporte. E os garotos da natação, né? Atleta, garotada, tudo igual. Tinham 2 atletas negros, o Nicolas e o João, e eles sempre pilhavam o Tiago Pereira, porque o Tiago chamava o Tiago de Zorelha, né? Porque tinha orelha de abano, não sei o quê. O Zora, chamava ele de Zora. Orelha virou Zorelha, virou Zora. Né? Não, porque o Zora... Gente, o que tem o Zora? O Zora é o seguinte, a gente vai pegar um táxi, a gente já faz esse teste. A gente faz sinal, passa 1, passa 2 para 3 horas, vai lá você. O Zora faz assim, o táxi para na hora, aí vem os negão atrás, tudo para entrar, né? No táxi. Mas é isso, gente, é isso. E aí eu fico pensando na minha diáspora, né? No Água de Barrela,
Minha família chegou aqui no Rio de Janeiro em 1938, que foi o ano que a tia Ciata faleceu. E por que elas vieram para cá? Porque lá em Salvador, elas eram ganhadeiras na rua, né? Vendiam comida, lavadeira, a galera, a rua é preta desde sempre, né? A rua, para a população branca, no século XIX e tal, era um local de passagem. Para a população preta, era um local de moradia e trabalho. Então, as pessoas ficavam na rua. E aí, o prefeito achou que cidade muito preta, vamos embora tirar essa galera daqui. E aí fez o que durante toda a nossa história foi feito, né? Obra, remoção, remodelamento, como é que é? Renovação, não, qual é a palavra que usa? Revitalização, não sei o quê. E o que isso significa? A galera da rua tem que ser tirada, apagada, polícia em cima. E aí, bom, vamos fazer o quê? Vamos para o Rio de Janeiro. Tem uma coisa que acontece, né? Tem um episódio que motiva essa vinda e elas vêm para cá. Eu, com essa coisa de trabalhar no esporte, eu subi, eu nem sei, ainda está funcionando aquele elevador ali da Providência? Aquele teleférico não, né? Não, há muito tempo. Mas naquela época estava. Aí eu subi no teleférico da Providência, porque eu ia fazer minha credencial. E lá de cima, eu vi a casa onde a minha bisavó morou, quando ela veio para cá, nos anos 30. A casa ainda está lá. Como é que eu achei? Pelo Google Earth, tem uma carteira de trabalho da minha tia-avó que tinha o endereço. Eu botei o endereço no Google Earth, vi lá a casa. Quando eu subi no teleférico, eu vi a casa lá, né? Assim, em ruínas, que ali também, ali ainda era Pequena África, né? A região da Pequena África. E a minha tia fala, né? Ela está muito velhinha, ela conta essa história. Não, nós fomos para lá para ficar com outros baianos que foram para o Rio de Janeiro, ou seja, a diáspora, né? E os baianos que fizeram aquela coisa toda ali, da Pedra do Sal, do samba, eles já tinham um pertencimento aqui, fizeram contato aqui e vieram da rede delas, que era de lá para cá, e moraram ali um tempo. Então, a gente é fruto disso, né? Dessa movimentação constante, desse vai e vem. É óbvio, né? Cada lugar... Tem uma imagem que eu acho sempre achei muito forte, assim, muito pesada, mas que ela dá conta do que nos acontece quando a gente apaga a cultura, né? Todo povo... Isso acontece em várias guerras, ainda hoje, na atualidade. A questão do estupro, né? O povo, a nação que ganha, estupra as mulheres da perdedora para que o seu DNA prevaleça sobre aquele povo. E, culturalmente, é mais ou menos isso que acontece com a gente, né? Ou seja, todo o tempo a gente é inseminado à força por outras referências para que se apague o nosso traço original. Então, essa violência, essa cicatriz que a gente tem da nossa cultura, é isso que agora a gente não consegue mais esconder, né? A gente não consegue mais esconder nem que a gente não quer mais isso, e a gente não consegue mais esconder tudo que nos formou e que a gente, felizmente, agora está começando a modificar. O fato de eu estar aqui hoje, no Museu Imperial, com essa minha história, na casa aqui do Dom Pedro, etc., já é um super avanço, né? Todos nós aqui, sinal que a gente já caminhou muito, ainda tem muita coisa para andar. Mas a gente já andou bastante. E eu acho que a nossa missão é não parar. Não parar. Mais do que nunca, a gente precisa de coragem e a gente precisa entender que, às vezes, é preciso dar um passo atrás para dar 20 na frente, né? A gente vai precisar de estratégia. Estratégia é o que foi usado por muita gente que veio para cá para que a gente estivesse aqui hoje. Nesse momento vai abrir o microfone para perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, Matheus. Alguém? Ninguém quer fazer uma pergunta? Eliana, você falou na questão de que muitas pessoas sequer sabiam
especialização e foi assim muito enriquecedor e também com traços físicos bem diferentes também, porque também lá chegaram aos corpos. Mas o que mais me chamou a atenção é que ainda a maioria das pessoas tem aquela visão de que a África é só fome e miséria. Né? É um esquecido, que quando alguém vai lá, que eles não têm, assim, vamos dizer assim, eles não podem produzir, eles precisam daquela esmola e as coisas não são. Então, ele falou aqui sobre semiótica, né? Isso é uma construção midiática, né? É a mídia que constrói essas imagens que a gente tem dos lugares, das pessoas, dos grupos. Se você olhar, agora a gente teve essa tragédia no Rio, né? Da menininha que faleceu com a bala lá no... Procurem, coloca no Google assim, menina baleada. Menina baleada, garota baleada, garota... Cadê o nome dessa pessoa? Né? Cadê o nome? Isso é uma construção, isso também é morte. Quando você não nomeia, quando você pasteuriza, menina baleada pode ser qualquer pessoa. Né? Até aparecer o nome Ágata, né? Demorou. Eu fiz essa pesquisa, coloquei isso no meu Twitter e tal, com boa lá, porque as pessoas não se dão conta, porque a gente está tão imerso na questão da mídia, né? A gente está tão bombardeado de informação que a gente vai consumindo, vai comendo aquilo tudo e a gente não está entendendo que aquilo está operando no nosso subconsciente e a gente acaba realmente internalizando e acreditando naquilo, porque é um massacre. Então, se você vê, durante, sei lá, quantos anos da sua vida, uma única imagem de um continente inteiro, o que você faz? Você coloca todo mundo num saco de gato, né? Aquilo está acontecendo em todo lugar. A África, primeiro que a África são 54 nações, sei lá quantos mil idiomas, sei lá quantos, sabe? Quantas mil crenças. Então a gente tem muita coisa para desconstruir, né? E a gente tem que começar a pensar no que a gente lê, nas palavras. O diabo mora nos detalhes, né? E eu sou jornalista, a gente sabe como falar, sabe como falar sem dizer. A gente sabe como colocar uma informação sem que você sinta que você está consumindo aquela informação. É um terreno muito interessante para se estudar, mas principalmente é um alerta que a gente tem que ficar com as coisas que a gente consome, que a gente vê. Obviamente que a África não é só a Etiópia miserável do Live Aid. Ainda tem isso, né? A gente tem as grandes benemerências, as grandes generosidades, que ganham rios de dinheiro e fama e tal coisa. E não promovem, na verdade, uma transformação permanente e duradoura. O filme que você deve ter assistido, O Jardineiro Fiel, que vão fazer aquela experiência. A gente tem muitas questões aí. E só um detalhe, para complementar, isso é uma produção do século XIX, que a gente não superou ainda. Quando a gente fala de uns estudos assim da linha decolonial, a gente costuma fazer uma diferença entre colonialidade, né, e colonização. A colonização é um fenômeno datado. O Brasil foi colonizado por Portugal de 1500 a 1815, quando é levado a Reino Unido, a Portugal e Algarve. Isso é a colonização. Mas a colonialidade é um fenômeno de longa duração que permanece até hoje. E é triste, eu estava ouvindo você falar, e a sua pergunta, quando a África foi partilhada pelos países imperialistas europeus no século XIX, e fizeram o mapa da África na Conferência de Berlim, o mapa que a gente tem na África hoje foi negociado em Berlim. Né? Não levou em consideração questões étnicas, nada disso. E os imperialistas fundamentaram a dominação africana em duas grandes linhas de justificativa. Ou era o darwinismo social, que é pura e simplesmente o racismo, é a ideia de que o princípio darwinista, né, de que o mais adaptável vai permanecer e dominar, aplicaria-se também às sociedades humanas. Então, o branco europeu dominaria, né, porque isso é uma questão de seleção natural, é o racismo do século XIX. Mas a outra justificativa, que parece mais branda, é igualmente racista e perigosa. É a justificativa da missão civilizatória. Era a ideia de que você estava chegando à África
para levar os princípios da civilização que se baseavam em duas grandes questões, no cristianismo e na ciência. Isso está em tudo quanto é texto, né? Então é curioso, estava vendo a sua pergunta, muito dessa imagem é produzida no século XIX, né? Exatamente por conta do discurso de um local que é bárbaro e que vai ser dominado ou porque o branco é superior e ponto, ou então porque o branco, né, ele cumprirá a nobre tarefa de levar a civilização. É o fardo do homem branco, é um verso do Rudyard Kipling, né, dizendo que a tarefa do homem branco era civilizar a África, era civilizar a Índia, né, na Ásia. Então esse é um negócio muito impactante. A gente, por exemplo, desconhece uma coisa básica. Quando o primeiro banto chega aqui escravizado, o Congo já era cristão, gente. O cristianismo entre os negros não é implantado no Brasil. Em 1415, o rei Afonso do Congo já tinha declarado fidelidade ao Papa e a capital do Congo chamava-se São Salvador. Né? Os escravizados que chegam aqui, isso inclusive redefine toda a história do sincretismo. Porque o Banto trabalha com um princípio de cosmogonia muito sofisticado, que é o princípio do Moyô. O Banto na África tinha a fama de ser o devorador de deuses, porque o Banto pega qualquer deus que está fora do panteão dele, né, e ele traz aquele deus para o panteão Banto, e aquilo acrescenta ao Moyô dele. Só que acrescenta de uma forma que é antropofágica. O Banto é assim. Né? Um acréscimo de energia vital. É acréscimo de energia vital. O axé urbano, né, ele se fundamenta no acréscimo de energia vital quando você faz as coisas por orixá e tal. O Banto acha que qualquer deus pode ser bantuzado, né, vamos dizer assim, incorporado ao panteão dele. E o Banto faz isso. A Etiópia, por exemplo, tem uma das igrejas mais antigas do mundo e louvou a São Jorge, que é o padroeiro da Etiópia. Né? O reino do Mali, de Sundiata Keita, é um negócio impactante. Tombouctou, no século IX, era uma cidade sofisticadíssima. A Universidade de Tombouctou. Os mandingas, né, daquela região ali do Mali, de Gana, com a cultura altamente sofisticada. O Império Mandinga era imenso. Era um império gigantesco. Né? Então você tem uma complexidade civilizatória na África. E outra coisa que você estava falando, eu lembrei perfeitamente, né? Os livros didáticos de história, né, desafricanizam o Egito. E desafricanizam por causa do imperialismo. Porque no século XIX, os imperialistas não conseguiam responder uma questão. Porra, se o branco vai dominar porque é superior, como é que a gente vai justificar a civilização egípcia? Que influenciou profundamente o mundo helênico, né? Que influenciou profundamente a medicina, a matemática e não sei o que e tal. E aí quebra o nosso discurso. Se nós estamos dominando porque naturalmente somos superiores, ou então porque eles são bárbaros e nós temos que levar a civilização... E outra assim, mas se o Egito é branco, é negro, como é que a gente vai esconder Jesus lá? Vai fazer o quê? Como é que a gente vai esconder Jesus branco lá no meio do Monte Negão? A situação é complicada. A Península do Sinai, que é só cruzar. Tem um grande pensador do Senegal, que para muitos foi o maior pensador africano do século XX, chamado Cheikh Anta Diop. Né? E ele tem algumas reflexões muito interessantes sobre essa questão. Como é que se procedeu a desafricanização do Egito? Aí quando você vai ver, por exemplo, um filme sobre Cleópatra, é a Elizabeth Taylor. Da minha cor, com olhos violeta, rainha do Egito. Né, que é um negócio muito doido. Era isso. Então você tem que fazer esse tipo de coisa. Ó, tira o Egito da África. Tanto que os livros didáticos de história, até hoje, no ensino fundamental, tem um capítulo sobre civilizações. Aí tem civilizações africanas, no capítulo só. Aí você tem um parágrafo sobre os mandingas e tal. Aí daqui a pouco é um capítulo inteiro, né? O Egito dos faraós. O que aconteceu com o Egito? Sumiu da história da África, né? Desapareceu. É isso que você está falando. Então, foi uma construção braba. E a gente continua nela. Isso é que é mais atemorizante. Boa noite.
Eu estava ouvindo Encruzilhadas essa semana, o de fé, que vocês conversaram sobre a fé. Eu queria saber do professor o que ele acha sobre a questão dos ataques aos terreiros de Umbanda e Candomblé e o quanto que eles refletem não só a intolerância religiosa que existe, mas também um racismo institucionalizado ali, que só porque é negro não é sacro, talvez, né? Eu até falei sobre isso, uma querida amiga nossa, Flávia Oliveira, até escreveu um texto no Globo, em cima de um texto que eu fiz, que a imprensa precisa dizer as coisas pelo nome que elas têm. Terrorismo. Porque é muito curioso que se alguém explode uma igreja, é atentado terrorista. Se alguém explode uma sinagoga, vira atentado terrorista. Se alguém explode uma mesquita, vira atentado terrorista. Se alguém explode e depreda um terreiro, temos mais um caso de intolerância religiosa. Né? Mais um caso de intolerância religiosa. É curioso. Esse é o país que tombou a igreja desde o século XVII, foi tombar o primeiro terreiro em 1900 varado, né? Casa Branca do Engenho Velho, na Bahia. E mais do que isso também, racismo religioso, e isso é uma operação daquele segundo sentido do racismo que eu falei, quando Fanon dizia que o racismo não opera apenas na impressão da cor da pele, ele opera na desqualificação daqueles saberes e com registro. Esses terreiros que estão sendo depredados, muitos deles de Umbanda e Candomblé de Angola, são ataques também às espiritualidades indígenas, que se amalgamaram a espiritualidades africanas, né, para construir formas peculiares de você lidar com o mistério no Brasil. Né? Então é um negócio muito sério e é uma epidemia. Não custa a gente lembrar, né, que ainda continua uma luta muito grande para que o Museu da Polícia do Rio de Janeiro libere os objetos sacros que foram apreendidos na primeira metade do século XX. Não é possível que a pessoa não perceba que o maior acervo de arte sacra afro-ameríndia do Rio de Janeiro é o do Museu da Polícia. E numa coleção chamada de Coleção Magia Negra, que era o nome dado à coleção. Né? É inacreditável. E é isso que está acontecendo. Por que essa polícia não libera isso? Qual é a Negociação. Complicado. Tem setores dentro da polícia que aceitam liberar. Já tem, inclusive, um lugar disposto a receber esse acervo. Em Niterói, eles querem lá o Museu Mingá e tal. Mas aí eu acho que a Helena pode falar uma coisa, que ela tem mais propriedade para falar disso do que eu, pelo menos. Eu acho que é profundo também uma falta de reconhecimento daquilo como um acervo civilizatório. Porque o Santo Barroco do Aleijadinho, não tenha dúvida que é, né, uma obra-prima, né, do Rococó e não sei o que e tal. Agora, se você vai ver uma estátua, por exemplo, de um caboclo de pena, ou um assentamento de orixá, ou uma belíssima, né, ferramenta de Ogum, que é um trabalho feito por ferreiros muito sofisticados, aí vira o quê? É isso, né? Vira o quê? Falta até consciência de que aquilo é um acervo da civilização brasileira. Um acervo da civilização brasileira, a gente cai naquilo que a gente estava falando desde o início, né? Da gente reconhecer sofisticação e conhecimento em tudo que foi trazido para cá né? E que nos formou e que, enfim, é um tema muito cansativo, né? A gente cansa de... Chega a dar um negócio aqui. Meu pai é Ogã de Ogum, ele foi fazer uma oferenda, uma coisa com um grupo lá dele, e tinha um garotinho no meio do grupo religioso. Daqui a pouco aparece a polícia. Aí o Márcio Jabum. Aí o Márcio olhou para cima e falou assim, polícia. Aí o policial, não, é porque a gente recebeu uma denúncia de que vocês iam fazer um sacrifício humano com essa criança. Aí o Márcio, sacrifício humano. E o Márcio branco, italiano, assim, né? Márcio Miguetti. Ele é o pai Márcio de Jacum. E aí, então, é isso, sabe? A gente está eternamente sob ataque. Como é que você vai dizer para uma criança, sei lá, de 10 anos, de 9 anos, que ela... Como é que você vai... Autoestima dessa criança, né? Se ela é iniciada e ela precisa ir de branco para a escola.
Minha filha não foi com relação à religião, foi uma outra situação. Um garoto lá, que acho que é filho de pastor, sei lá, né? O garoto voou no pescoço dela e enforcar ela. Né? O ódio de uma criança de 11, 12 anos, isso é uma coisa que a sociedade brasileira precisa olhar com muito cuidado, porque, olha, essa criança que hoje tem 12 anos, daqui a 5 ela tem, né? Daqui a 6 anos ela está com 18. E aí, assim, são exércitos, são ordens, e daqui a pouco a gente vai chegar naquela, mata ele ali, porque ele vai lá e mata, sabe? É assim que as coisas acontecem, é assim que as coisas morrem. E a gente aceita esses convites de estar falando sobre isso, de vir às feiras, de ir às escolas, porque a gente sente que a gente precisa fazer esse trabalho. Porque não se trata de fé, né? É algo além da fé, é algo além, são coisas da civilização, né? E da humanidade, da essência do ser humano que a gente está perdendo. Racismo religioso, tem que dar nome aos bois, racismo religioso. Terrorismo, intolerância. Intolerância a gente tem a lactose. Né? Intolerância a gente tem não é lactose. Né? Quando você vai lá e mata e toca fogo, o que é isso? A gente tem mais uma pergunta. Boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou estudante de História. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Até trazer um pouco da discussão para a localidade, né, para Petrópolis e tal. Petrópolis ela é uma cidade que ela foi planejada socialmente para não ter negros, né? Ela é uma cidade que ela foi riscada, assim, os bairros foram desenhados para ter lá comunidades de colonos alemães, colonos italianos, suíços, tem bairros com nomes ingleses e nenhuma referência à cultura africana, né? Mesmo estando tão perto do Rio e tal. Aí eu queria trazer essa discussão para vocês, para saber se vocês conhecem esse cenário e perguntar também se vocês acham que isso foi um objeto de exportação para as outras cidades do Brasil, já que esse planejamento aconteceu ali na metade do século XIX. Eu acho o seguinte, a colonização de Petrópolis, a colonização de Nova Friburgo, esse processo todo, está acontecendo exatamente nesse contexto que eu citei aqui, que é o contexto da partilha da África. Enquanto está rolando a Conferência de Berlim, em que a África está sendo partilhada com fronteiras artificiais, você está tendo as experiências de Petrópolis, né, de Nova Friburgo, desse processo todo. E aí me parece que existe uma questão que a gente tem que falar com muita firmeza. Existe um certo discurso de uma historiografia mais conservadora e tradicional, que trabalha com a ideia de que o imigrante europeu veio para cá trabalhar num contexto em que a escravidão começou a entrar em declínio. Então era uma questão de substituição de mão de obra. Não é. Porque substituição de mão de obra é só você adequar um trabalhador escravizado ao trabalho livre. A questão é ideologia do branqueamento. Eugenismo. É eugenia. O Conde de Gobineau, amigo de Pedro II, chegou a escrever uma carta dizendo o seguinte: eu olho o Pedro II e me dá pena. O imperador é um teuto lendo a Divina Comédia cercado de macacos. Isso é uma frase do Conde de Gobineau. Um racista. Nós tivemos sociedade eugenista nas décadas de 1890, 1900, 1910. Né? Eugenia. De você depurar a raça. Né? A colonização aqui de Petrópolis, a de Friburgo, elas coincidem com o processo de expansão imperialista para a África e com a produção do discurso, né, que era exatamente o discurso do branqueamento, ou como missão civilizatória, ou como natural processo de supremacia branca. E tem outra coisa sobre a história de Petrópolis, sobre a história de Friburgo, que eu acho que ainda precisa ser estudada melhor. É o pânico que causou aos brancos brasileiros e de outros lugares da América a Revolução do Haiti. Porque a Revolução Haitiana, ela estraçalha tudo. A Revolução do Haiti, a Revolução Francesa não sabia o que fazer com a Revolução do Haiti. Liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, quando o Haiti se levanta e acontece a maior insurreição de gente escravizada da história do mundo e que dá certo e é vitoriosa,
Aquilo apavora a própria Revolução Francesa, que meteu freio naquele processo, né? Aí vem o Diretório e depois a Era Napoleônica, e eles tentam de todas as maneiras restaurar a escravidão no Haiti. Ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade em Paris. No Haiti, não. A polícia militar, quando é criada no Rio de Janeiro, eu escrevi sobre isso. Ela é criada para proteger a corte dos riscos do haitianismo, das gentes perigosas, porque estava todo mundo em pânico que acontecesse o que aconteceu no Haiti. Então, eu não tenho a menor dúvida. É branqueamento. Branqueamento foi um projeto de Estado brasileiro, gente. O branqueamento é um projeto de Estado. Isso não é um achismo, não. Isso é documento. Inúmeras né? documentações. Isso é documento fácil, aliás. Eu estou queimando uma pedra para escrever mais ou menos uma continuação do Água de Barrela. Porque é o seguinte, eu tive um bisavô, escutem essa história, ele nasceu em 1853. Ele é um dos personagens do Água de Barrela, mas ele é um personagem secundário e agora ele vai ser o protagonista. Ele foi estudar na Inglaterra. E como é que esse homem chegou lá? Ele, e isso está me dando um trabalho, ele trabalhou nas fundições de ferro, lá de Salvador, lá do Recôncavo, e ele trabalhou para aquelas railways, né? Os ingleses que vieram montar aí as estradas de ferro e tal, não sei o quê. E aí eu estou estudando todo aquele período ali, todo aquele trabalho, toda aquela comunidade inglesa, tudo aquilo ali, estou estudando aquilo muito. O que esses ingleses faziam aqui, como viviam, como comiam, onde... Né? Globo Repórter. E aí estou vendo esse projeto eugenista, sim, né? Sim, esse projeto do branqueamento ali. Tem umas greves que acontecem, umas insurreições dentro das fábricas, né? Tinha muita greve, a pancadaria rolava. E tem um personagem, que ele é um pouco apagado, né? Que é o Manuel Quirino, lá na Bahia. Então, ele escreve um livro com todos os profissionais que ele achava que eram de excelências, que já estavam aqui, tipo assim, para quem vocês estão trazendo essa gente toda para cá? Se a gente tem fulano que fazia isso. E uma das pessoas que ele faz essa mini biografia é o meu bisavô. Então, eu estava estudando muito isso e vendo esse projeto de branqueamento, né? Não é à toa que no Congresso das Raças, a previsão é que em 2011 o Brasil seria já todo branco. Isso daí, só para complementar, porque a coisa é tão doida, porque os eugenistas se dividiam em duas facções, né? Dois bandos de eugenistas. Havia aqueles que apostavam na ideia da pureza branca, e ponto. E havia aqueles que defendiam a mestiçagem. Porque os que defendiam a mestiçagem trabalhavam com a perspectiva que, se você estimulasse casamentos entre brancos, pretas, indígenas, misturasse tudo, né, a supremacia branca seria consequência natural em virtude da superioridade biológica. Você tem, por exemplo, um intelectual que escreveu uma história do folclore como Silvio Romero, que previu um século XXI branco, porque nós vamos nos misturar muito e a cada mistura você vai limpando, né, a cor da pele. Então é um projeto de Estado. Isso o Monteiro Lobato escreveu, né? Ele falou assim, o que o Brasil precisa é uma coisa só, poda. E a questão poda, e tem um detalhe curioso, alguns eugenistas, tem até um livro, só para a gente concluir cada hora o espetáculo da Jazz, alguns eugenistas, por exemplo, nem tinham problema com os africanos propriamente. O problema maior deles era com os crioulos, que eram aqueles nascidos aqui, né? Porque eles diziam o seguinte: se o branco ficar de um lado e o preto ficar do outro, tá ótimo. Mas no momento em que você cruza, suja, né? Então o pensamento eugenista brasileiro ainda tem que ser muito estudado. Os teóricos do branqueamento, aqueles que achavam que a mestiçagem sujaria o povo brasileiro, os outros que achavam que a mestiçagem, pelo contrário, iria depurando a raça, até que todos fôssemos brancos, né? É branqueamento. O branqueamento foi um projeto de Estado. O branqueamento está na raiz do planejamento aqui, está na raiz da questão de Friburgo, né? Nós somos o país em que há um dos primeiros documentos registrados na história humana de extermínio de um povo em missão oficial.
é um documento em que Dom João VI determina que todos os índios botocundos que habitavam a região do Rio Doce fossem fisicamente exterminados, porque eles estavam impedindo a chegada da civilização. É por aí que a banda toca.